Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma semana de aula e eu quero convidar vocês, a turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje iremos trabalhar a disciplina de português e junto com ela a nossa gramática. Então, abre aí o teu livro integrado Eu Gosto, lá na disciplina de português, na página 58, porque iremos falar hoje sobre o uso correto da letrinha R ou RR. Vamos lá iniciar pela nossa leitura. Arauri é um dos meninos que estavam por ali, brincando de mergulho como flecha no rio e de cruzar as corredeiras. Observe que dentro deste pequeno texto existem palavras escritas com R e com RR. Mas como saberemos a forma correta de utilizar o R ou RR dentro das palavras? Vamos lá aprender, certo? Observando as palavras destacadas. Observe que em Arauri o R aparece entre as vogais e que esse som deste R é um som fraco, ou seja, quando o R estiver entre as vogais, o som que este R trará é um som fraco, tá certo? Em Rio, o R inicia a palavra e é um som forte, ou seja, sempre que o R estiver no começo da palavra, o som deste R, a pronúncia deste R será um som forte, tranquilo? Ainda existe o som do RR, que é sempre forte e aparece entre duas vogais, como em corredeiras, tá bom? Ou seja, o som do RR também será um som forte, mas no caso o RR, ele virá, certo, entre duas vogais, uma vogal na frente e uma vogal atrás, ou então uma vogal antes e uma vogal depois, ok? Então, vamos lá entender isso, certo? Também partindo de algumas outras observações. Na língua portuguesa não existe palavras iniciadas com RR, tá, turma? Então preste atenção. Sempre que você for escrever uma palavra e essa palavra ela vier iniciada com a letrinha R, esse R será apenas um e não dois. Exemplos aqui, ó, roda, rosa, rio, rua e remo. Outra observação sobre isso. Dentro das palavras iniciadas com R, o som que teremos dela, além do som forte, é o som do próprio R, da própria família silábica do R. Observe, quando eu pronuncio roda, eu tenho aqui o som do Ró. Quando eu pronuncio rosa, eu também tenho o som do próprio Ró. Quando eu pronuncio rio, eu tenho o som do Ri. Rua, ru, remo, ré, ok? Então, assim, sempre que a gente pronunciar uma palavra onde o começo dela é escrita com um R, o som que traremos é um som forte e o som do próprio padrão silábico do R, ok, turma? Outra observação. Na separação das sílabas de palavras com RR, cada R fica em uma sílaba diferente. Vamos observar o nosso exemplo. Temos aqui a palavra barriga. Observe que na separação, um R fica na primeira sílaba, certo? Junto com o BA, e o outro R vai ficar na segunda sílaba, ok? Então, dentro da separação de palavras com RR, os R's eles não ficarão juntos, eles terão que ficar em sílabas separadas, ok, turma? Então, dentro dessa observação, vamos responder logo a primeira atividade. Temos aqui no primeiro quesito, escreva as palavras nas colunas corretas. Então, temos aqui algumas palavras e ao lado temos aqui algumas colunas. Na primeira coluna, ele pede para você escrever palavras que são iniciadas com a letrinha R. Na segunda coluna, palavras que têm RR. E na terceira, palavras que têm o R entre as vogais, ok? No segundo, complete as palavras com RR e depois copie. Então, você vai completar aqui as palavras com RR e em seguida copiá-las ao lado. Vamos lá para a página 59. Na página 59, né, ele fala aqui sobre a separação das sílabas, que é justamente a questão sobre essa observação agora. Você vai separar as sílabas das palavras, certo? Como está no exemplo. Temos aqui barro. Observe que ao separar a palavra barro, um R vai para uma sílaba e o outro R fica em outra. Então, você vai separar as outras palavrinhas. No quarto quesito, faça um traço para separar as palavras em sílabas. Depois use uma das sílabas de cada palavra e forme outras. Por exemplo, temos aqui a palavra carrossel. Nós vamos separar através de um tracinho. Então, eu vou fazer aqui um traço no car, certo? Depois no róis e depois no céu. E aí eu vou formar uma palavra com a primeira sílaba, car. Então, aí essa palavra que eu vou formar pode ser carro ou carros, ok?
Quinto quesito, sublinhe as palavras em que o R tem um som forte. Então, você vai observar aí a explicação que tia deu, tá certo? E você vai observar aqui as palavras e você vai fazer um sublinhar as palavras que tem o som do R forte, ok? Sublinhar é colocar um traço, um risco embaixo da palavra. No sexto quesito, escreva no quadro observando o uso da letra R em cada campo correspondente. Então, você vai escrever palavras que têm um R só e palavras que têm dois R's, ok, turma? Então, realiza aí essas atividades com muito cuidado e com muita atenção. Agora, nós iremos para a nossa atividade de gramática, na página 135, onde iremos dar continuidade a este assunto. Iremos continuar falando, tá certo, sobre o uso correto do R ou do RR. Então, vamos lá na página 135, que diz assim: Rosa começa com R. Com R também começa riso. Quando encontro você, paro e dou um sorriso. Então, observe aqui três palavras que são escritas com R, tá certo? Temos aqui rosa, onde a escrita dela é com um R e no começo. Temos aqui paro, que a escrita dela, tá certo, é entre as vogais e só tem um R. Sorriso, que também vem acompanhada, tá certo, entre as vogais e no caso aqui temos um encontro, tá certo, de duas letrinhas R's, ok? Então vamos entender isso, certo? O R, ele representa o quê? O som forte quando no começo da palavra rosa ou riso, ou seja, aquilo que tia disse, né? O R ele terá um som forte quando ele estiver iniciando a escrita de qualquer palavra. Quando o R vier no começo, além de vir só com um R, ele também trará para a gente um som forte, como é o caso aqui da palavra rosa e riso. Em um som brando ou fraco. Quando é que o R ele tem um som brando ou um som fraco? Quando ele aparece entre as vogais, que é o caso da palavra paro. Observe que o paro, além de ter um som mais fraco, ele também tem um som rasteiro, um som rasgado, paro, certo? Que é outra observação que vocês irão precisar fazer. Sempre que uma palavra escrita com R, tá certo? E estiver entre vogais e for um R só, como é que eu vou saber que é um R ou dois R's? Quando esse R, a pronúncia for de ra, ré, ri, oró, oru, então o som desta palavra que trará este som, ela será escrita com um R só, que é o caso aqui de paro. Observe que quando eu falo paro, eu tenho um som rasgado do ró. Então lembra, tá, turma? Sempre que uma palavra tiver o som ra, ré, ri, ró, oru, essa palavra será escrita com um único R, tá certo? Já no RR, representamos somente o som forte e é empregado entre as vogais, como por exemplo sorriso. E aí, como é que eu vou saber que eu vou escrever esta palavra com dois R's? Por quê? Quando eu pronunciar esta palavra, o som dela trará para mim o padrão silábico correto do ra, ré, ri, ró e ru, ok? Então preste atenção, tá bom? Além de ter um som forte, ela também trará para mim certo som do próprio padrão silábico. Observe a palavra sorriso, sorriso. Dentro desta palavra eu tenho aí o ri, ok? Então observa direitinho também essas atividades, tá bom? Outra observação, né? Que já foi dito aqui. Na pronúncia, o som do R ou do RR. Primeiro, sempre que a letra R estiver entre as vogais, o som dessas palavras com o R terá um som arrastado da própria letra, que foi aquilo que tia falou, né? O som do Rá, do Ré, do Ri, do Ró e do Ru. E observe aqui nesses exemplos. Paro, caro, pirata. Observou a pronúncia da palavra? Então lembra aí, tá? O som rasgado, o som arrastado trará para mim apenas um R. Quando o R vier no início das palavras, o som que elas trará é o som do próprio R, tá bom? Que no caso rosa, roda, rato, rosca, ok? Mas aí lembrando, sempre no início teremos apenas um R. Agora, se a palavra for escrita com RR, o som que teremos na pronúncia dessas palavras será também o som do próprio padrão silábico do R, ok? Ou seja, carro, enterro, burro, barriga. Observe que ao pronunciar estas palavras eu tenho aí o som da própria família, do Rá, do Ré, do Ri, do Ró e do Ru, ok, turminha? Então vamos lá agora para as nossas atividades.
No primeiro quesito da página 135, ele diz complete com RR, formando palavras, ok? Depois, copie as palavras que você formou. Na letra B, ele pede para ler as palavras em voz alta. O grupo RR representa um som forte ou um som fraco. Então, você vai dizer aqui, tá certo? Se ela representa um som fraco ou forte. Na página 136, ele diz assim, segundo quesito. 5 das palavras abaixo estão escondidas no quadro de letra. Você consegue encontrá-las? Então, você vai procurar no quadro de letras essas 5 palavras e circular. Na letra A, copie as palavras que não estão dentro do quadro de letras. Então, você vai copiar cada um aqui. E na letra B, você vai responder dessas palavras, qual representa o R do som forte? Quais das palavras que não estão dentro do quadro representam o som forte do R, tá bom? E aqui veja como separamos as sílabas das palavras com RR. Temos aqui a palavra barriga e a separação, porque no terceiro quesito vocês terão que separar as palavras que estão destacadas, ok? Página 137, para finalizar, ordene as palavras e forme uma frase declarativa. Então, temos aqui na letra A, várias palavras que estão embaralhadas e vocês terão que formar com essas palavras uma frase declarativa. E o que é uma frase declarativa? É aquilo que declara algo sobre alguma coisa, sobre algum elemento, sobre algum objeto. Um exemplo, esta bicicleta é vermelha, ponto final. Eu estou declarando que aquela bicicleta ela é vermelha, ok? Na letra B, você vai formar com as palavras embaralhadas uma frase interrogativa. Uma frase interrogativa é onde dentro dela terá que surgir uma pergunta. Um exemplo, esta bicicleta vermelha é sua? Ponto de interrogação. Então, aqui eu estou fazendo uma pergunta, ok? Quinto, leia a frase em voz alta, depois pinte a cena. Então, turminha, realiza aí essas atividades com muito cuidado e atenção. Um beijo no coração de vocês e tia ama muito cada um. Cheiro, até a próxima aula.